São diferentes formas de se compreender algo que vai além da percepção humana. O Hermetismo nos apresenta 7 princípios universais que se aplicam em todos os níveis da existência. No budismo, a realidade é apresentada a partir da experiência humana, sobretudo da relação entre a mente e a realidade. E no taoísmo, o ser humano e todos os seres viventes são considerados microcosmos dentro do macrocosmo. Então, compreendendo os princípios que nos regem internamente, podemos compreender os princípios universais. Olá, eu sou Marco Moura, bem-vindos ao canal do Centro Dao de Cultura Oriental. Eu quero compartilhar com vocês um paralelo entre a filosofia do Hermetismo e as filosofias orientais do budismo e taoísmo. Qualquer tradição filosófica ou espiritual que esteja embasada na verdade deve concordar com certas leis universais. O que é universal não pode ser apropriado. Eu sempre desconfiei de qualquer doutrina que afirmasse ser o único caminho ou detentora da verdade. Não faz sentido que uma instituição criada por humanos esteja acima das leis universais. A não ser que tenha recebido um decreto divino, e aí sim, quem vai discordar? Bom, isso sim. Então quero explorar um pouco o tema das leis universais, como o hermetismo, o budismo e o taoísmo enxergam essas leis universais e como isso transparece através dos seus ensinamentos. Vamos partir do entendimento básico. O que são as leis e princípios universais? A gente pode classificar as leis em duas categorias, relativa e absoluta. As leis relativas são subjetivas, são convencionais, são temporais. Elas fazem sentido dentro de determinada situação, dentro de um contexto, de acordo com algumas normas, algumas convenções. Então elas servem para determinados casos e para outros não. Elas servem durante um tempo e depois ficam ultrapassadas. São regras que visam garantir a ordem e a harmonia em um sistema onde existam várias partes envolvidas. Cada pessoa tem as suas opiniões, cada grupo tem a sua ideia de como as coisas devem ser, e para que tudo não vire uma bagunça, para que haja uma ordem, não seja tudo um caos, existem essas regras. Em todos os lugares existem regras, numa empresa, numa escola, na sua casa, no trânsito. Se na casa do fulano está definido que as pessoas para entrar têm que tirar o sapato, têm que colocar máscara, então se você concorda, você entra, se você não concorda, você fica fora. Então a ideia é essa, eu faço as regras para as coisas funcionarem do jeito que eu quero. E é bom que as coisas sejam assim porque a gente pode escolher. Se eu quero fazer parte de algo e entendo que as regras aqui são dessa forma, no outro lugar é de outro jeito. Então eu escolho qual me agrada, qual, segundo a minha conveniência, é melhor para eu participar. E aquela coisa, o que é combinado não sai caro. O chato são as pessoas que, para fazer parte de algo, concordam com as regras, mas uma vez lá dentro, elas ficam fazendo aquilo que não deve ser feito, vão criando desarmonia, confusão, porque não estão seguindo aquilo que foi concordado desde o início. Que vergonha, meu Deus, que vergonha, que vergonha! Quanto ao governo, se uma pessoa ou um grupo específico chega ao poder e estabelece certas regras que vão ser convenientes somente para eles, que visam os seus próprios interesses, então isso é uma ditadura. Quando quem chegou ao poder tenta beneficiar o maior número de pessoas, chegou lá por um consenso, então nós temos uma democracia. Eu disse tenta porque as leis subjetivas, elas sempre são parciais, elas não podem atender a todos. Elas foram criadas pelo homem, portanto são falhas. Para se criar leis, considera-se um conjunto de valores que obviamente não são unânimes, e aí tem-se um parâmetro para seguir e para compor esse conjunto de normas. Atende a todos? Não. Também existe a possibilidade da anarquia, de não haver leis. Como as leis subjetivas, as leis do homem são falhas, então não tem mais leis. Em tese, como tudo segue leis universais, se nós tirarmos as leis humanas, as coisas se ajeitariam por si mesmas. Talvez em uma civilização avançada, guiada pela fraternidade, pelo bom senso, a coisa funcionaria. Mas aqui a gente se trata de seres humanos, né? Estamos falando sério.
Agora, a outra categoria são as leis absolutas. São as leis naturais e universais que regem a nossa existência. Diferentemente das leis convencionais, que estabelecem o limite daquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode fazer, as leis universais nos oferecem possibilidades. A nossa vida, o nosso corpo, quem nós somos, nós surgimos com base nessas leis. As leis universais não nos limitam, elas definem possibilidades, o que é muito diferente. Por exemplo, se está definido que eu tenho 3 cores para pintar, azul, vermelho e amarelo. Eu posso fazer as combinações, encontrar muitas tonalidades dentro dessa escala. Mas aí eu vejo, mas eu queria um violeta cintilante que não dá para fazer com essas cores. A gente tem que ser realista, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem em mãos. Não faz sentido eu ter uma gama de opções e eu ficar olhando o quintal do vizinho, né, possibilidades que não estão dentro daquilo que eu posso e ficar reclamando, né? A gente tem 2 opções, ou vamos ser gratos pelas opções que nós temos, ou vamos viver insatisfeitos, sempre buscando coisas diferentes. Nós estamos sujeitos às leis universais, que definem que uma vez que nós nascemos, passamos por um processo e vamos morrer. O corpo em que nascemos está sujeito às leis da física. Da mesma forma, as nossas emoções, os pensamentos também têm a sua maneira de operar. Se nós compreendemos as leis universais, se reconhecemos qual é o nosso limite e aquilo que é a possibilidade do que a gente pode fazer, então a gente tira o máximo proveito da vida. A ignorância ou o desconhecimento de como as coisas operam só nos traz prejuízos. O budismo, os ensinamentos fundamentais do budismo tratam sobre isso, que a ignorância nos acarreta sofrimento. Pelo fato de nós não compreendermos a essência da nossa realidade, a gente fica preso a uma realidade que não existe, a gente se apega a uma ideia falsa. A gente cria desejos que não podem ser supridos e a gente comete inúmeros excessos na nossa vida que nos trazem prejuízo. A compreensão das coisas tais como elas são e o alinhamento da nossa vida e da nossa conduta a esse entendimento é a garantia de uma vida plena. Nós caminhamos dentro do limite daquilo que é saudável para o corpo e mente. No próximo vídeo eu falarei sobre o primeiro dos 7 princípios da filosofia hermética, que é o mentalismo, e fazermos uma comparação com o budismo e o taoísmo. Se você gostou do vídeo, clique no curtir, se inscreva no canal e veja mais vídeos sobre filosofia e cultura oriental.